Oxe, Mojubá. Salve Tranca-Rua das Almas. Deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Eu disse que deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o mestre Tranca-Ruas. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu brilhe mais. Consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido, e amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Salve as 7 linhas do Wanda. Sabe? Salve, Pai Oxalá. Oxalá, meu Pai. Salve, Mãe Iemanjá. Doce-a. Salve, Mamãe Oxum. Aie, mamãe Oxum. Salve, Mamãe Iansã. Ebarreação. Salve, Pai Oxóssi. O que acabou? Salve, nosso Pai Xambô. Ao cabecilê Xangô. Salve, nosso Pai Ogum. O bugueiro, Pai. Salve, ponto. Saravá. Refletiu a luz divina Com todo o seu esplendor, é do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, se refletiu
maneira de estudo. Beijo, tranca-rua. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca-rua apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca-rua apareceu. Dá o beijo? Salta, tranca-rua. Salve as 7 linhas da Umbanda. Salve todas as falanges presentes. Salve a proteção do terreiro. Salve todas as firmezas. Saudações a todos vocês. Boa noite. Podem sentar-se. Isso que é mediunidade, né? Eu vou precisar de 3 depois. Já ficaram um jeitinho aí, foi? Tá certo. Eu vou precisar depois de uma coisa pra vocês, tá certo? Muito bem. Vai ficar aí mesmo? Não, só estou perguntando se você quer ficar aqui, não tem problema. Não, porque se Olha, ficar cara, mais pesado pra mim, aí eu vim pra cá também. tá acostumado a firmar o ponto, não é? Aquele lado. Muito bem. Antes de começar, eu queria pedir 2 coisas, né? A primeira delas é que se vocês estão aqui, façam jus a todo o sacrifício e esforço que vocês fizeram para estar.
primeira coisa que eu vou pedir para vocês, não dormir em todos os sentidos, viu? Se você voar para fora daqui, também está dormindo, para mim eu te acordo, tá certo? Segunda coisa que eu vou pedir para vocês, na verdade, é um conjunto de coisas que diz a mesma coisa. Quando vocês forem fazer uma pergunta, se preparem para a resposta. Se não está preparado para a resposta, não faça pergunta. E dentro disso, que as perguntas sejam dentro dos temas que estão expostos aqui, porque é o que nós vamos discutir hoje. Nós não vamos discutir o que não foi programado. O que foi já é o bastante por hoje. São as duas coisas que eu quero pedir para vocês. Tá certo? Muito bem. A maior parte delas eu pedi para colocar aqui na lousa, porque eu sabia que vocês iam perguntar. Então, o tema no qual eu me proposto a discutir está desse lado. O outro eu coloquei para complementar e abrir, então, essa gira de estudo. Tá certo? Muito bem. Então, para que se compreenda bem mediunidade, que é o que nós vamos discutir, mas também vamos discutir o problema, que é o médium. Discutir a mediunidade, que é a bênção, e o médium, que é o problema. Mas para que se entenda a religião no qual vocês estão fazendo parte, para que vocês entendam o trabalho que vocês fazem parte, eu vou explicar a raiz, porque vocês serão os frutos. Se vai dar semente ou não, aí eu não sei. Mas então eu vou começar pela raiz, por onde tudo começou. Muito bem. Exu chegou aqui muito antes de tudo o que eu vou explicar. Muito bem. Na formação desse globo, 4 fraternidades foram chamadas a fazer a administração. No astral, a grande fraternidade branca é a fraternidade que cuida de todo o universo. Então, da fraternidade branca, 4 grupos vieram compor o que nós vamos chamar das 4 fraternidades deste globo. Muito bem. São elas a fraternidade da cruz, do triângulo, do círculo e esta que vocês conhecem muito bem, Aruanda. Não é? Mistificada, não compreendida, mas, como vocês vão ver, uma das 4 fraternidades que administram esse globo. Cada fraternidade tem um dirigente. A fraternidade da cruz, vocês conhecem? De nome, Jesus Cristo. A fraternidade do triângulo, Krishna. A fraternidade do círculo, Buda. Essa fraternidade, a Aruanda, um mago branco, mas que vocês conhecem por Pai Benedito de Aruanda.
Estes são os 4 líderes, administradores deste globo. Muito bem. Essas 4 fraternidades organizaram para o progresso desse globo um programa de educação, um programa de milênios, não é? Muito bem. Vocês sabem que este globo recebeu uma raça chamada raça adâmica, né? Como vocês são estudiosos, não é? Vocês devem saber do que eu estou falando. A raça adâmica, proveniente daquela migração da constelação de Cocheiro, né? Num dos sóis de Capela, esta comunidade, chamada então raça adâmica, habitou 4 grupos, 4 regiões, muito bem divididas. Muito bem. Estas regiões formaram os grupos dos árias, dos egípcios, dos israelitas, Israel, e as castas da Índia. Então estas são as 4 divisões dessa raça. Este agrupamento de espírito, e é por isso que Exu chegou muito antes, né? Porque eles traziam 2 coisas: o recurso e o problema, né? A intelectualidade no conhecimento, mas o coração prejudicado nos erros. Então, nós chegamos antes. Disto, formou-se este símbolo. E ele representa Deus, este símbolo muito confundido, né? Deus, a fraternidade do triângulo, do círculo e a de Aruanda, formou este símbolo, inicialmente, representando, então, nesse símbolo, as 4 fraternidades, e destes 4 grupos, as comunidades espirituais que iam compor mais tarde o que hoje vocês chamam de Umbanda, né? Então a Umbanda está programada desde o princípio. Umbanda não surgiu na data em que lhe foi dada, né? Senão uma compilação. Umbanda está no programa desde o princípio. Na 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 na. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz. A atuar
principalmente no segundo milênio. Porque é no segundo milênio que as forças trevosas, as forças que se mantiveram ocultas, as forças dos magos negros estariam mais presentes. Estamos vivendo o período negro. Estamos vivendo o período de Ómulo. Umbanda vem como força de vanguarda para lutar contra todas essas forças. Então, o umbandista é um soldado ligado a essas 4 fraternidades. Está bem claro isto? Muito bem. Então, a Umbanda, ela na verdade começou aonde quase ninguém discute, não é? Umbanda ela é formada por 7 agrupamentos. São eles hindus, médicos, árabes, japoneses, chineses, egípcios, astecas, índios. Cadê vocês? Romanos. Estes espíritos formaram a Umbanda. Muito bem. O que é considerado linha do Oriente, na verdade, é raiz da Umbanda. Aí tudo começou. Não é? Compreenderam? As raízes estão aonde quase nunca se discute. Hoje ainda procura-se entender o que é linha do Oriente. Representantes da Corimba. Como é que se sauda a linha do Oriente? Você faz parte desse trabalho? Primeira regra, estude. Tem estudo? O que é que você vai fazer em cima? Estude. Viu? Como se salva? Eu tenho uma conversa muito séria com vocês. Se o próximo não souber, então eu tenho uma conversa muito séria com o dirigente. Como é que se salda a linha do Oriente? Sabe? Eu tenho uma conversa muito séria com o dirigente. Ori! 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 Lembram-se? E o que significa Ori? Não! Não! Yoruba! Ori! Cabeça! A cabeça é o começo! Isso, orixá, na cabeça. Ori, ori, a cabeça é o começo, é tudo. Quando você sauda a linha do Oriente, você está saudando o princípio, o começo da Umbanda. Muito bem? Então, não me perguntem mais o que é linha do Oriente. Tá certo? Agora, nós vamos para o temário, não é? Nós vamos discutir, nesta ordem,
6 itens, nos quais eu considero importantes. Se entender esses 6 itens, vocês podem ficar tranquilos. Muito bem. Mediunato. O que é mediunato? O que é mediunato? O que é? Mediunato é o trabalho que o médium tem, que antes de nascer, a história me deixou nervosa. Já saiu o suficiente. E se propôs a fazer. Isso. Nem sempre, na verdade, se propôs a fazer. Nem sempre. Existe a mediunidade compulsória. Aí, o comprometimento não é nesse acordo. Muito bem. Vamos entender mediunato. Da onde saiu esta palavra? Quem trouxe essa palavra? Vamos ver quem tem cara de estudioso. Como ninguém tem, eu vou responder. Mediunato foi uma palavra trazida pelo espírito Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Quem foi Joana d'Arc? Tinha mais um aqui, não é? Foi e volta, viu? Joana d'Arc. Joana d'Arc teria sido o espírito de Judas. Não é? Judas. Milênios de sofrimento após o erro que cometeu. O erro de orgulho, de vaidade. O mesmo erro que se comete na mediunidade de hoje. Vaidade, egoísmo, orgulho. Joana d'Arc, o espírito de Judas, foi chamado a falar sobre o comprometimento da mediunidade, porque ele mesmo recebeu milênios de sofrimento e não aguentava mais. Rogava ao alto amparo, auxílio, para que ele conseguisse vencer dentro de si mesmo o inferno da culpa. Bem, recebeu a oportunidade de vir como missionário, conhecido por Joana d'Arc. Muito bem. Esse espírito trouxe a palavra mediunato, não só no seu significado, mas no seu exemplo. Isto é mediunato. Comprometimento, grave. Recebendo então oportunidade, responsabilidade, compromisso. Mediunidade é coisa séria. Quem tem está dentro desses 3 pontos que não devem ser jamais esquecidos. No próprio exemplo, nós já entendemos o tanto de comprometimento que é a mediunidade. Muito bem. Mediunato entende-se como uma oportunidade, sim, porque lhe é dada por Deus. Muito bem. Venha cá. Fique aqui, de frente. De frente. Sim. Muito bem. Digamos que esse espírito vai reencarnar. O seu espírito não tem nada de mediunidade. Ele tem um compromisso. Mas, agora venha cá. Esse é o corpo moldado que ele vai utilizar
Ele ainda não nasceu. Mas o corpo já está sendo preparado. Ninguém reencarna sem ter já um corpo programado. É? Muito bem. Então a mediunidade é instalada nesse corpo. Há duas glândulas principais que vocês devem conhecer e no qual hoje vocês vão entendê-las. Finalmente vão. A glândula pineal, o hipótamo. Né? Então, esse espírito tem um comprometimento. E o corpo eu vou preparar. Muito bem. Então, a princípio, a oportunidade. Agora entendam bem. Todo um trabalho de grupos espirituais está preparando um corpo. Espíritos estão sendo chamados a guiar-lhe a caminhada mediúnica. O que vocês vão chamar de espíritos de frente, de cabeça, a coroa, os guias de trabalho, os amigos espirituais. Muito bem. Então, agora, além da oportunidade, é uma responsabilidade. Muitos estão sendo chamados a organizar uma trajetória, um programa. Muitos irão participar. Então, existe a responsabilidade na mediunidade que recebe. Muito bem. Então, essa responsabilidade voltada para si é obrigação. Não é dever, é obrigação. Não é isso? Quando você é responsabilizado pelo órgão judicial, você tem a obrigação de cumprir, não é o dever. Não é? Isto é responsabilidade. Junto à justiça maior. A responsabilidade agora é uma obrigação. Diante a todo o compromisso que você está assumindo. Entendam isso. Mediunidade é coisa séria. Agora o compromisso. O compromisso agora vem junto ao trabalho que vai ser proposto. No grupo em que você vai trabalhar, na comunidade, individualmente, como for. Nós vamos explicar isso. Podem voltar aos seus lugares. Muito bem. Só nesta parte, mediunato, vocês vão entender porque existem tantos médiuns em manicômio, em casas de tratamento mental, em grandes perturbações. Compreendem? Porque faltaram com a responsabilidade junto ao que receberam do divino. Mediunidade não se dá a esmo e sem motivo. A necessidade da criatura movimenta as forças maiores, o alto, para lhe dar um corpo, para lhe dar um grupo, para lhe abrir um caminho. Não siga este caminho, não atenda à sua responsabilidade e agora você tem um compromisso na justiça maior e pagará por ele. Compreende? Isto é mediunato, que não é brincadeira. Mediunidade, segundo ponto. Uma vez o médium, a criatura, não é? Conhecedora da sua mediunidade, novamente em 3 etapas, deverá se preparar. A primeira coisa é consciência. Muito bem. Não diga ao médium, mas eu não sabia. Mas ninguém me disse nada. Não diga isso. Todo aquele
aquele grupo espiritual do qual eu acabei de mencionar, lhe procurou nos sonos, lhe advertiu, lhe colocou na frente, em seu caminho. Quantas pessoas que deveriam estar lhe advertindo, lhe mostrando, lhe falando. Não diga que você não foi avisado, que não tinha consciência. De alguma forma foi. O problema é que fechamos os olhos. Fugimos das responsabilidades. E somos muito egoístas. Um segundo passo, depois da consciência, a educação mediúnica. Se você não tiver aprendizado a conduzir o que não é fácil, como pode você imaginar que vai conseguir? Então, a educação mediúnica faz-se necessária. Terceiro, o preparatório. Esse preparatório, entre aspas, já resume muitas coisas. Muito bem. Vamos discutir o assunto. Mas uma vez que você tem consciência, a educação é um esforço pessoal, ninguém vai lhe educar a chibatadas, não é? Você não será encarcerado no grupo de educação mediúnica. Bem, não estude e a responsabilidade é tua. Não se prepare, mas não reclame depois. Neste preparatório, costumo ver muitos se perderem. Para cada 10, 7 se perdem. É muito fácil. É muito fácil o médium se perder. Muito bem. Se você acha que pode educar-se sozinho, não é impossível. É possível sim. Mas as chances são de 1 milhão para 1. É uma agulha encontrada no palheiro, se você conseguir. Você precisa de um grupo. Você precisa de uma escola. O problema é que nós não nos curvamos à disciplina exigida. Nós não nos curvamos aos sacrifícios exigidos. Nós não temos responsabilidade. E ainda sofremos as algemas de todos os sentimentos que nos afastam do bem. Sofremos encarcerados em nosso orgulho, em nosso egoísmo e em nossas vaidades. Muito bem, vamos abrir um parêntese aqui. Quantos não são os médiuns que se perdem desde o começo? Não sabem utilizar a virtude da humildade. Apresentam-se como reis em grupos que esperam ser reconhecidos assim, como reis. E quando são chamados à faxina, acham que não fazem parte daquele grupo e procuram outro. E outro, e outro, e outro. E a desculpa é sempre, ali tinha esse problema, aqui tinha esse, o outro tinha outro. Não é? Estão pulando de galho em galho, sem perceber que são orgulhosos demais a se submeter humildemente ao trabalho. A verdade é que o bom médium trabalha em qualquer lugar. Há conveniências, é verdade,
mas o plano espiritual te conduz. E quase sempre não é necessário. Mas quase sempre o médium diz: o meu mentor não gostou desta casa e vai me levar para outra. Mentira descarada. Mentirarada. Tarefa mediúnica. Todos nós sabemos e ouvimos falar que temos um mentor espiritual, o anjo de guarda, né? O amigo, o trabalhador, o socorrista. Todos nós sabemos, já ouvimos falar. Isso tudo é verdade? Acabei de dizer que é. Todo aquele grupo que estava se preparando para te ajudar na caminhada mediúnica, são eles, mentores, são eles, o teu anjo, o trabalhador que estará próximo, o socorrista, o amigo. Eles existem. Mas não entenda que mentor espiritual é um para cada um. Não tem tanto mentor assim no mundo. Entendeu? Há espíritos que estão tutelando milhares, quando outros centenas, quando outros dezenas. E há os casos em que esses espíritos, pelas missões que possuem, sim, estão amparados por um, dois ou mais mentores. Mas isto não é uma regra geral. Tenha você uma missão e você terá muitos mentores. Mas entenda que cada um representa um coeficiente de responsabilidade muito grande. Por isso, se deseja um mentor, deseje também a responsabilidade. Os médiuns gostam de dizer, ou gostam de acreditar, que há muitos mentores ao seu redor. Faça jus a isto e terá. Trabalhe, arregace as mangas, ofereça o teu coração, disposição, trabalho, e você terá muitos mentores. Não faça nada disso, estarão bem longe de você. O anjo de guarda, o amigo espiritual, o trabalhador espiritual. Vamos formar um parêntese, definitivamente, para se compreender o que é o trabalhador espiritual. Muito bem. Digamos que um grupo espiritual como este que vocês trabalham, participam, formou um agrupamento, uma egrégora de trabalhadores espirituais. Um trabalho se formou, não é? Muito bem. Aonde entra o médium nesse trabalho? Sim. Todo aquele preparativo, programado, antecipado deste médium a vir fazer parte deste grupo. Não é? Isto sim. Digamos que isto ocorra. Mas forças contrárias, porque todo médium é um devedor. É um devedor do seu passado. É um devedor de outrem. Você deve para a comunidade, você deve para o seu próximo. Então, você é um servidor. A tua oportunidade é servir, não ser servido. Isto está dentro de mediunato. Muito bem. Então, quantos não são os médiuns que acreditam, porque falharam por orgulho, por vaidade, neste agrupamento, que aquele espírito vai acompanhá-lo porque é o meu guia espiritual, é o meu preto velho, é o meu caboclo, ele irá comigo. Se você acredita nisso, está perdido.
de bom senso. Quando é que um guia vai ser seu? Da onde é que se tirou isso, se não do orgulho, da vaidade? Como é que se pode imaginar que alguém estará ao teu lado quando você não merece? Entenda uma coisa: faça jus ao compromisso que você assumiu. Entenda a mediunidade como santa. Viva nesta consciência. E você terá trabalhadores ao teu lado. Mas não acredite que ele vai te acompanhar só porque você quer. Se quiser acreditar, o problema é seu. Mas eu assisto o contrário. Isto é incabível imaginar. Só mesmo nas mentes vaidosas. Muito bem. Anjo de guarda. Todos temos. Mas isso não significa que você tem um para você e ele outro para ele também. Viu? Anjos de guarda são espíritos elevadíssimos. Zelam, muitas vezes, assim como disse, na questão de mentores, por milhares, por centenas, por dezenas e às vezes individualmente. Se a missão assim pede, há muitos anjos de guardas. Há muitas vezes para proteger uma só pessoa pela missão, todo um regimento, um agrupamento de espíritos. Não é? Uma fortaleza. Depende da missão. Se você julga ter tanta assistência assim, então a sua missão é grande. Agora, se você estiver cumprindo, então será uma verdade para você. Se não estiver, é uma ilusão. E você pode optar. Viver iludido, massageando o teu orgulho ou a realidade. Não é? Então, tarefa mediúnica. Guia de frente. A vibração do orixá de cabeça, o trabalhador espiritual, o amigo espiritual, são coisas diferentes. O orixá de cabeça. Hoje, se você for buscar a vibração em que você está ligado, poderá ser uma. Dentro de algum tempo poderá ser outra. Nesta vida uma, na outra outra. Porque é uma conveniência naquilo em que você precisa se fortalecer. Há padrões dentro das 7 linhas. E o que lhe é conveniente hoje? A vibração de Oxum, a vibração de Oxalá, a vibração de Ogum, o que lhe for conveniente, desde a formação e o programa inicial, como expliquei, porque aqui tudo já se previu. A linha que você vai pertencer, a vibração em que você será mantido, o grupo que estará lhe auxiliando. Ali, então, foi decidido. Ore a sua cabeça. Compreende? Há muita discordância. Eu respondo pelo que sei, pelo que falo. E o que digo não é para ser aceito. Antes do bom senso compreender. Se vocês compreenderem e aceitarem, ótimo. Se não aceitarem, tanto faz.
E se há discordância, eu não estou brigando com ninguém. Estou afirmando que sei. De teu bom senso, aceitar. Ótimo. Mecanismo mediúnico. Agora eu vou precisar dos três. Cadê a terceira pessoa? Os três novamente. Mecanismo mediúnico. Novamente, três itens a se observar. Mecanismo mediúnico. O médium, ele é consciente ou é inconsciente? Segundo, o que é acoplamento psicomotor e o que é acoplamento mental? É o que eu vou explicar. Antes de iniciar a minha explicação, eu tenho uma afirmação para fazer. A cada 1 milhão de médiums, nós temos um médium inconsciente. A cada 1 milhão de médiums tarefeiros, nós temos um inconsciente. Calculem o número de médiums inconscientes no mundo hoje. E este número está caindo. A cada década ele diminui. Por quê? Porque hoje existe consciência. Antes não. Hoje existe a responsabilidade e antes não. Então o médium é ativo e tem que participar. Muito bem? Se você está dizendo que é um médium inconsciente, você é mentiroso para si e para com os teus amigos. Não minta, porque não é necessário falar sou inconsciente. Isso é uma verdade. Aqui há um médium inconsciente? Aqui não tem. Existem médiuns levados a semi-inconsciência em momentos necessários. Mas não existe aqui um médium inconsciente. Primeira coisa. Então não existe. Quase. 1 milhão é um número muito grande. Muito bem. Acoplamento psicomotor e acoplamento mental. Ponham na cabeça. Grave, é fácil. Temos 2 glândulas na cabeça. Uma chama pineal e a outra é o hipótamo. Para você chegar até a pineal é simples. Coloque o dedo entre os olhos. E se você conseguisse perfurar o teu cérebro, o teu dedo tocaria no centro do cérebro a glândula pineal. Esta glândula, ela está preparada, biomineralizada. Ela tem uma camada de minério chamada apatita. Vocês trabalham com pedras aqui, não é? Você é responsável pelo trabalho de pedras. Qual a base fundamental da apatita? Você não tem apatita só na glândula pineal. Você tem o esmalte dos dentes, não é? Estude. Sim, viu? senhor. Sim, senhor. Muito bem. Este é um modelo do corpo agora. Temos 2 glândulas, pineal e o hipótamo, não é? Muito bem. Você será o corpo espiritual. Temos o corpo físico e o corpo espiritual. Fique mais próximo. Atrás. Ele fica atrás de você. Muito bem.
você será um espírito. Muito bem. Fenômeno natural, que ocorre naturalmente. Né? Um espírito se aproxima. Né? Um espírito se aproxima. Muito bem. Desdobramento. Ocorre um deslocamento do seu corpo perispiritual. Isto é natural. Isto é aproximação. Qualquer espírito que se aproximar de você, isto vai ocorrer. Não é? Muito bem. Há um deslocamento também do duplo etéreo. Não é? Mas o que nos importa agora é o corpo perispiritual. Muito bem. Se esse espírito, agora, depois de todo um processo de preparo, que vou resumir, puder atuar por sobre essas duas glândulas, eu vou mostrar como que funciona. Não é? Muito bem. Ela agora vai impregnar o corpo áurico deste espírito, envolvendo todo o conjunto. Preste atenção nisso. Essa força magnética, agora, se eu desejar incorporar, esta força magnética desloca ainda mais o corpo perispiritual. Agora eu me aproximo mais desse corpo, porque esse é só corpo. Isto, para mim, nada significa. O espírito vai envolver o corpo perispiritual, porque o corpo perispiritual está ligado aonde eu desejo. A minha força magnética agora vai envolver esse corpo. O duplo etéreo está aqui e deslocou-se. Mentalizem isso. Agora, se eu impregnar com ondas mentais o hipótamo, que é o que ocorre numa gira de umbanda, não é? Quando vocês estão no exercício mediúnico, quase vocês não estão utilizando da epífise. Quase sempre vocês estão utilizando o hipótamo. Não é? E o que acontece? Agora, impregnada essa glândula com o meu magnetismo, se eu me curvar, curve-se como uma preta velha. O meu corpo agora é induzido a se curvar. Muito bem. Então, podem voltar à posição normal. Esta indução é porque o hipótamo é o centro das sensações emocionais da criatura. É? Quando você chora, você não pensa o que você vai fazer para chorar. Você não diz, olhinhos, sai a lágrima. Não é? É uma reação natural que alguém considera. Não é? Dentro do corpo começa o hipótamo. Não é? Muito bem. A reação do corpo. Então esse corpo está apenas agindo, reagindo por sobre uma influência externa. Muito bem. Digamos que está agora então incorporado. Não é? Muito bem. E agora, se estamos num trabalho de pretos velhos, o ambiente mediúnico, os espíritos forçam o arquétipo de trabalho. Os pretos velhos vão curvar-se, não é? Para que os médios também se curvem. Formam então uma gira, numa roupagem. Está com sono? Não se preocupe. Eu só quero que você não durma. Tem duas formas. Eu posso usar o atabaque ou um pouco de vinagre. Qual você prefere? Nenhum dos dois? Boa resposta. Dessa vez, você ganhou. Da próxima, ou eu vou utilizar o atabaque, ou eu vou usar o vinagre. Alguém mais com sono? O vinagre é assim, viu? Eu vou pegar um copinho,
e vou segurar com esses 2 dedos abertos. Você coloca o nariz aqui dentro e você vai respirar bem fundo. Você acorda. Porque até quem está desmaiado levanta. E o morto pode até ressuscitar. Viu? Você vai ver como você acorda. O atabaque eu prefiro não usar. Mas também dá. Muito bem, entenderam isso? Então, quando o médium está envolvido magneticamente numa manifestação corporal, não tem um contato mental com o espírito, compreendem? É por isso que vocês giram em pretos velhos, baianos, vocês giram com caboclos, vocês giram até mesmo com o Exu, vocês giram em qualquer linha, sem ligação mental com o espírito. É por isso que os espíritos os exercitam dessa maneira, mas não desejam isto, porque isto é natural. Isto é só uma consequência, é um fenômeno, não é? Não precisa muito para que isto ocorra, não é? Mas sempre os bloqueios é do médium, porque qualquer um pode ser induzido desta forma. Não é? Lembram-se? Eu atuei sobre o hipótamo, não é? Não foi por sobre a epífise, onde verdadeiramente o médium é preparado. Então isto qualquer um pode. Mas os espíritos nem sempre desejam isto, porque isto é só uma expressão. O espírito deseja o contato mental. O acoplamento mental tem um bloqueio que precisa ser entendido. É a sintonia. Não há como fugir desta regra. Se você não estiver em sintonia com o seu guia espiritual, você jamais vai manifestá-lo. Para isso será necessária uma manifestação inconsciente em que o seu mental não participa e não sintoniza. Isso é possível, mas não desejável. Não é? Então, para o trabalho mediúnico, a primeira regra do médium é buscar a sintonia com o seu guia espiritual. Não busquem nas giras a manifestação corporal, porque isto qualquer um faz. Desenvolvam a ligação com o guia, sintam a vibração do guia, saibam o que ele deseja de você. Isto é necessário, não é? Muito bem. Vamos passar para cá agora. Muito bem. Então, entendemos aqui o mecanismo mediúnico, muito claro, não é? Não estou catedraticamente ensinando vocês, estou utilizando os termos mais comuns possíveis, para que possamos nos entender. Compreendem? Então, acredito que mais simples que isto é possível fazer, não é? Por isso eu vou considerar essa lição compreendida. A gira. Novamente, só que aí com 4 itens, não é? O preparo individual, o respeito, a sintonia e a tarefa, não é? Muito bem, 4 partes. O preparo individual, a gira antecede em responsabilidade o preparo do médium. Se você achar que você vai chegar aqui para se preparar, só se for para a próxima, porque nessa já não deu, não é? Todo antagonismo pessoal e não de um trabalho irá mexer com a tua cabeça, com aqueles que estiverem próximos do ambiente em que você participa, para desanimá-lo, desincentivá-lo, conturbar o teu dia. Maravilhosamente conturbar o teu dia, para que você esteja despreparado na gira. E me perguntem por quê. Pode perguntar, ninguém quer saber por quê. Vocês reclamam tanto. Estão me perturbando, agora não querem saber por quê. Bom que alguém perguntou.
Então vou responder. Porque a maior parte desses espíritos que os acompanham não surgiram nesta vida. Vocês caminharam com eles durante centenas e às vezes até milhares de anos. Vocês compactuaram com eles os erros e agora eles os querem de volta. Então, a primeira coisa que nós vamos entender dentro de um grupo mediúnico, o santo está em cima, entendeu? Nós estamos aqui embaixo. Compreende? Cada médium tem o peso do seu compromisso passado, tanto maior quanto maior for esse compromisso. É diretamente proporcional. Quanto mais perturbado, quanto maior for a influência para que você não esteja dentro de um trabalho, mais você está compromissado com esses espíritos. A corrente mediúnica ela é protegida externamente do externo para com vocês, não é? Mas a corrente mediúnica ela não é protegida de vocês com vocês mesmos. As guias estouram dentro de um trabalho não é por força externa, é por força interna. São os problemas pessoais, são os problemas dentro da gira. E para vos proteger dessas descargas, as guias estouram. Você compreende? Então, aquilo que é gerado dentro, né, estoura as guias de vocês. Exceto quando a entidade fechar um ponto de trabalho e ali se estourar uma guia. Então, exclui o que eu disse. Né? Mais alguma dúvida? Desculpa, estou fazendo uns cursos assistindo, então tem umas coisas que... Sim, adicione o seu conhecimento. Nesses cursos ele fala sobre o preparo individual, por exemplo, além da gente entrar em trance durante o dia, procurar se ligar aos guias durante o dia, tem coisas básicas do tipo não comer carne a partir de um dia antes, não ter o ato sexual um dia antes. O que seria essa parte do comer carne? Que ele fala muito sobre isso, assim, a gente não parar para pensar naquilo. Ó, foi sacrificado, sofreu, veio de uma morte, um sofrimento, e nós comemos ela antes de um trabalho. Além de todas as outras coisas, é uma coisinha simples, básica, mas que o médico, na maioria das vezes, não sabe o que isso ocorre no corpo. Muito bem. Para a sua pergunta, companheira, eu vou colocar uma ordem de prioridades, não é? No que diz respeito ao preparo do médium, entendamos. Prioridade. Sua vibração, seu pensamento, seu comportamento, não é? A sua vibração. Isto, em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em décimo lugar. Não é? Muito bem. Depois de somada essa importância por 10, no que eu acabei de dizer, vamos pensar no resto. Prejudica a carne? Sim, prejudica. Prejudica o fumo? Sim, prejudica. O ato sexual? Depende. O que é que você tinha na cabeça quando você estava se relacionando? É? Poderia ser um inferno. Não traga o inferno para cá. Prejudica nesse sentido. E quanto às energias que são desprendidas dentro de um relacionamento sexual? Bem, depende. Porque um relacionamento sexual é troca de energias, aonde comutamos energias. Se os pensamentos forem adequados e houver harmonia, sentimento, não houve perda, houve troca, fortalecimento. Não há problema nenhum. Entendamos isso? Compreende? Então, tudo depende. Não é? Mas entendamos, a higiene é mental.
não é? Quando Jesus estava convosco, Ele não avisou vocês? Vocês esqueceram? Vocês são cristãos? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Então, guardem as palavras de Jesus, não é? Porque Ele vos ensinou bem. Não está errado. Se eu disser o contrário, estarei contra Jesus. Não é? Mais alguma pergunta? Você tem bastante. Tá bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria. O senhor mencionou o fumo. Então, antigamente, quando eu entrei no terreiro, se falava assim, um mínimo de 4 horas de não fumar, né? Agora, então, não precisa. Agora eu vou explicar a questão do fumo em particular, não é? Muito bem. Toda vez que um médium, mesmo que relativamente, desdobra, toda vez, né, que um médium desdobra, vou precisar de você. Ele parece um companheiro que trabalha comigo. Com a cartola você vai ficar muito mais parecido. Não fosse o olho. Muito bem. Toda vez, volte aqui, lembra? Toda vez que isto ocorrer com você, um pequeno desdobramento, né? Por uma aproximação, por um ambiente de pensamento, por qualquer circunstância que for, toda vez que você relativamente desdobra, você libera uma substância chamada ectoplasma. Não é? Dentro de um trabalho, a menor porção de ectoplasma, esta substância preciosa no plano espiritual, a menor quantidade é muito importante. Né? Muito bem. Então os médios são levados no ambiente da gira a liberarem ectoplasma. Não é? Muito bem. Todo ectoplasma que se apresentar na sua pureza, ele é semelhante a uma seda, mas um pouco mais fosco, né? Que o material como o cetim que você tem, não é? Você tem ele até um brilho, não é? O ectoplasma ele é um pouco mais fosco. Então, quando o ectoplasma tem a sua tonalidade alterada, ele não presta. Ele precisa ser retirado do ambiente. Né? Então, quando você fuma, né, dentro de um trabalho, pouco antes, né, quando você está intoxicando, né, o seu organismo, você está poluindo o ectoplasma que você vai gerar. Não é? Muito bem. Isto, por segurança, né? O corpo do médium pode ser limpo se a última vez que ele fumou tem 6 horas. O corpo ainda pode ser limpo. Se ele fumou 5, 4, 3, 2, 1 hora, não é? Ou nos cantinhos por aí antes de começar a gira, ele não tem ectoplasma que presta, que sirva para aquele trabalho. Não é? Então tenha isso em mente. Ele não poderá ser um doador num trabalho de cura. Ele não poderá, não participará como doador dentro do trabalho. Não é? Pelo contrário, dá trabalho no grupo da limpeza. Não é? Porque ele vai desdobrar.
ele vai desdobrar, né? E o magnetismo das entidades que já sabem, né? Já vão conter aquele ectoplasma que não presta para nada, nem para descarrego, não presta para nada. Seria a mesma coisa a bebida, né? A mesma forma, com o agravante do entorpecimento, da alteração, não é? Do sistema nervoso, não é? Então, é mais grave ainda. Mas não que o cigarro não faça isso, não é? Compreendido? Não é? Mas não é proibido, então, fumar ou não fumar antes do trabalho. Devo estabelecer uma regra, não é? No qual estou aguardando confirmação para os 3 pedidos que fiz para este grupo. Né? Um deles é o cigarro. Há outros 2 requisitos que pedi. Estou aguardando. Né? Alguma outra pergunta? Permaneça, viu? Aqui, ó. Perdão, queria perguntar sobre corrente mediúnica. Sim. Uma corrente mediúnica, você falou que uma pessoa que não está bem, ela também vai atingir outras pessoas, né? Agora, quando essa pessoa não está bem e fica então na consciência, de qualquer forma, ela está também atrapalhando, então, a corrente mediúnica, ou ela atrapalha mesmo? Muito bem. Primeira coisa na sua pergunta, companheiro, é definir o não estar bem, não é? Muito bem. Então, há 2 situações do não estar bem, não é? E há 2 ambientes. O da consulência, como vocês aprenderam na vez passada, penso que aprenderam, é os 2 ambientes divididos, não é? Então, se você estiver na consulência, você não vai estar interferindo a corrente mediúnica. Aprenderam isso, não é? Tudo bem. Então, a primeira parte da sua pergunta já está respondida. Se estiver na consulência, está na consulência. Não é? Se estiver dentro da corrente mediúnica, vamos classificar, não é? Melhor que se não estar bem. Muito bem. Agora, vamos passar para 2 métodos. Não importa o que esteja acontecendo comigo, dor, conflito, a dificuldade que for, não é? São imensuráveis as preocupações, não é? Em que muitas vezes nós estamos agregados. Podemos estar em qualquer dificuldade, não é? Só que nós temos 2 médios em dificuldade. Né? Tem um que eu desejo que ele fique dentro da gira. Tem outro que eu vou colocar ele fora da gira. Né? Se ele não compreender isso, então eu tenho que fazer por ele. Né? Muito bem. Esse está em luta, procurando reagir e melhorar. Né? Está se arrastando. Se dói, ele está controlando. Se o pensamento é torto, ele tem que endireitar. Né? Ele está lutando. Ele fica. Agora este, muito parecido com o meu companheiro, está usando tudo que tem errado. O olho para ver o que não lhe interessa. Os ouvidos para procurar o assunto que não lhe diz respeito. Enfim, isso eu não quero aqui. Ele está em dificuldade sim, mas o problema dele é lá na consulência. Atendemos a todos. Né? Não vamos escolher o paciente. Mas o trabalhador podemos. O trabalhador nós vamos escolher. Se você não tem nada a ver com o trabalho, o que é que está fazendo aqui dentro? Se você não tem nada a ver com o trabalho, nós vamos atendê-lo como irmão e não como companheiro. Né? Muito bem. Então você, senta ali e fique
ele estiver, ele ficar firme lá, o que ele estiver fazendo, ele ainda está ligado à corrente mediúnica ou não estando aqui, ele está fora? Aí nós decidimos, né? A vibração externa contribui para o fortalecimento vibratório da corrente. Isso não significa que você está dentro. Muitos são dos que estão no plano espiritual e mesmo os encarnados, alguns trazidos em desdobramento para participarem dos trabalhos. Há médiuns que vocês esqueceram e que participam ativamente de nossas tarefas. São trazidos em desdobramento, né? Participam das tarefas. Compreende? Muito bem. Pergunte, por favor. Eu queria saber, assim, na verdade, eu sei, mas eu gostaria que o senhor explicasse uma coisa, né? Assim, todas as pessoas que estão aqui dentro dessa casa, independente daquelas que estão aqui dentro dessa gira, nesse salão aqui, que estão lá fora, fazem parte da cozinha, daquela outra salinha, elas são consideradas pessoas que estão dentro de um trabalho. É a verdade, não é? Ou elas não são consideradas, não estão dentro de um trabalho. Podem fazer o que querem. Assim, pode ir embora a hora que quiser, pode deixar o trabalho na hora que tiver vontade. Companheira, dentro da sua pergunta, a resposta eu acabei de dar, não é? Eu disse que se você está dentro desse trabalho e não faz a tua parte em responsabilidade, em compromisso, então, se você não perceber isso, alguém vai lhe convidar a sair. Querer estar dentro desse trabalho não é colocar esse uniforme de vez em quando e aparecer aqui. É muito mais. Vamos voltar para o que eu já disse. Muito bem. Nós temos o comprometimento. Nós temos a responsabilidade para com o trabalho. Quem não tem nada a ver com isso não está dentro de um trabalho, né? Há muitos visitantes nessa casa, passam por aqui de vez em quando. E há outros que estão ausentes, impossibilitados de participar. Esses, muitos, são trabalhadores, sim. Estão impossibilitados. Isso é outra coisa, né? Esse critério de avaliação nós temos, não é? Tudo tem a sua época. Uma coisa eu digo para vocês. Abra totalmente essa porta. Abra totalmente. 20 anos atrás, essa porta estava assim. Feche mais um pouco. 5 anos se passaram. A porta deixa um pouquinho mais. Mais 5 anos e coloque na metade. 10 anos se passaram. Agora vamos finalmente para os 20. Deixa o espaço de um dedo. Aí tem 2. Muito bem. Esse é o espaço que existe para alguém entrar nesse trabalho hoje. Por quê? Tudo a seu tempo. Estamos falando apenas de um trabalho.
Nós estamos falando de vocês. O trabalho não precisaria fechar as portas. Esse estreitamento da entrada é um estreitamento de comprometimento, de responsabilidade, que ninguém quer. Está tão estreito assim, porque a exigência do trabalho hoje será cobrada, né? A disciplina, tudo será cobrado. Permanecer nesse trabalho e entrar nesse trabalho hoje requer realmente muito daqueles que assim desejarem. Né? Muito bem. Então, para os que já estão do lado de dentro, agora abre a porta totalmente novamente. Não corresponder a tudo que eu disse, a porta está assim, totalmente aberta. Não há absolutamente nada que vos impede de passar por ela. Absolutamente nada. Né? Para permanecer será duro, para sair será fácil. Né? Bem claro a todos? Muito bem. Há muito que é necessário ainda explicar em torno de médium e mediunidade. Vou finalizar esse trabalho uma vez. Deixa eu só pedir uma coisa. Existe uma coisa que ocorre dentro das gírias, eu acabo assim, às vezes, tendo que dar bronca, por exemplo, da minha sobrinha, do meu filho, devido a alguns médiums, né? Porque eu penso assim, estou dentro de uma gíria, de um estudo, eles já não entendem direito. Aí os médiums, em alguns momentos da gíria, conversam. E eu sou do tipo assim, se eu não aceito, eu não me importo se estou dentro da gíria. Eu chego e falo, sai, senta ali, ou vai para aquele canto, porque não pode conversar. Eu percebo que quebro totalmente a vibração da criança, dos adolescentes, mas na verdade eu queria que o adulto se desse conta de que a criança já não entende, o adolescente já tem um pé para fazer coisa errada, para não compreender, para não querer levar o trabalho a sério. E dentro de um trabalho, ver um médium tirando a atenção da criança, tipo, ao invés do médium estar ensinando a criança ao respeito do trabalho, ela está tirando a criança daquela vibração onde ele deveria estar ensinando, na verdade. Então, assim, eu gostaria que desse um conselho para que as pessoas compreendessem isso. Que dentro de um trabalho, bem os adolescentes, nós temos que mostrar para eles esse respeito que o senhor está dizendo hoje, essa responsabilidade, porque eles são a responsabilidade. Não adianta eu trazer eles aqui, ensinar algo em casa, aí chega aqui, é o contrário do que eu ensinei. Eu tenho essa dificuldade, hein? Muito bem. Você expôs um problema entre muitos que ocorrem. E dentro do que eu acabei de explicar, corrente mediúnica, o médium que ali atrapalha, né? Também. Tenha certeza de uma coisa, né? Isso e muito mais está por acabar, né? Disso você tem a certeza. Muito bem. Para finalizar o trabalho de hoje, eu quero que se compreenda uma coisa. Hoje, vocês estão tendo uma aula mediúnica com Exu. Um trabalho inusitado? Não. Estamos trabalhando intensamente para prepararmos os grupos nos quais estamos envolvidos com a tarefa. Mas, entenda
assim o são, motivos devem existir. Os mesmos que os prenderam até agora. Então, estão recebendo o chamado último, por assim dizer, não é? Cada um está recebendo a sua última oportunidade, pelo menos nesse período, não é? Que está iniciando. Ou vai ou fica, não é? Muito bem. Então, não só do Exu, do trabalhador Exu, da falange Exu, mas de todas as falanges que estão comprometidas com essa tarefa de Umbanda, como disse, um trabalho de vanguarda, atuar principalmente nesse milênio, não é? Muito bem. Desejo realmente que possamos avançar nessa tarefa juntos. Sim, desejo sim. Mas há duas coisas a considerar novamente. No que discutimos, o problema chamado médium não deve mais ser um problema no trabalho. Porque se ele for um problema no trabalho, a porta estará aberta. Não é? Agora nós vamos discutir trabalho e mediunidade. Não é? Vamos mais falar de problemas. Há um problema, aproveitando, e este me preocupa, no desenvolvimento mediúnico. Pensem bem, se você não conseguiu nenhum contato com um dos teus guias, e não é a manifestação corporal, é um entendimento, é uma assimilação, é uma correspondência da sua vibração. Se você não conseguiu isso nem com uma entidade, por que você acha que já está desenvolvendo a outra? Né? Há médiuns que estão mencionando 1, 2, 3, 10. Há médiuns que devem ter 20 guias só na cabeça dele. Né? Há as entidades sim próximas de cada uma das 7 linhas. Mas você está correspondendo a pelo menos uma delas, ainda é poucos que estão conseguindo. Por isso, apressem-se para corresponder à vibração. Atendam às solicitações morais. Atendam à vibração que vos chega em cobrança de vossas responsabilidades. Cumpram com a sua tarefa, deixando o orgulho, o egoísmo de lado. Né? Há muitos aqui que se fecharam ao aprendizado porque acreditam que sabem. Quando você acredita que sabe, muitas vezes você agora parou. Né? Agora você se fechou ao aprendizado. Por isso não empine o nariz dizendo eu sei. Curvem a cabeça humildemente e saibam ouvir. Quem muitas vezes grita antes de amadurecer na ideia que lhe é apresentada, manifesta grotescamente o orgulho e a vaidade que possui. Né? Meu voto sincero para vocês, baixem o orgulho. Porque senão, vocês não vão chegar a lugar nenhum. O outro motivo
além do meu desejo sincero que isso ocorra, é que eu estou aqui justamente para apontar para vocês aonde é que está o problema. Está bem? Em grupo, individual. Não é? Então, como disse a vocês, estamos num tempo de reflexão, não é? O meu trabalho com vocês ainda não começou. Eu apenas estou apresentando o meu trabalho, não é? Então, nos preparemos para encerrar a gira de estudo, a gira de preparo, e rogo as 7 linhas das virtudes do Pai em todas as falanges que manifestem o seu axé, que manifestem o seu trabalho e que possam corresponder os instrumentos mediúnicos, a tarefa que desce, que vem do alto e que vos chama o coração a corresponder, soerguendo das profundidades em que se encontram os vossos espíritos atordoados pela culpa, nos tormentos do desequilíbrio, da mente congestionada pelos erros e os conflitos, dos sentimentos que ainda borbulham e são fermentados. Orgulho, vaidade, egoísmo. Possam essas falanges, esses agrupamentos, esses espíritos atender ao alto e possam todos, nesta força, nesse trabalho de união, no qual a bandeira é erguida por uma mãe chamada Umbanda, que acolhe seus filhos indistintamente, dando a eles a oportunidade do trabalho mediúnico, possam corresponder, cada um, a todo esse esforço, a todo esse trabalho, a toda essa força que vem soerguer os que encontram-se caídos. Eles levantarão. Aqueles que se encontram se arrastando, eles terão forças para seguir em frente, mesmo que permaneçam se arrastando. Desejo, em particular, para este grupo de espíritos, possam as vossas consciências dilatar, os vossos corações se abrirem e possam refletir nas responsabilidades que vos competem dentro do mediunato que possuem. Não discutamos mais o outrem. Trabalhemos no que nos diz respeito, burilamento interior pessoal. Rogo as forças maiores que nos envolvem dentro das 4 fraternidades que expôs, das vibrações de todas as falanges, de todos os agrupamentos espirituais que estamos vinculados, a solidificar nesta casa, no trabalhador, a consciência do trabalho mediúnico. Esse é o meu voto e me despeço, rogando
diretor espiritual desse agrupamento, possa, é o meu grupo de trabalho, aqui continuar dando nossa contribuição, encaminhando num paralelo juntos na direção do trabalho que nos aguarda. Assim seja. Graças a Deus. Sabe de subida deixa eu cantar rua? O gira, gira, o leva, leva, fogo te trouxe seu oxóssi é quem te leva. O gira, gira, o leva, leva, fogo te trouxe seu oxóssi é quem te leva. O gira, gira, o leva, leva, fogo te trouxe seu oxóssi é quem te leva. O gira, gira, o leva, leva, fogo te trouxe seu oxóssi é quem te Sabe o qual? Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu fecho a nossa gira, São Lorepeba de Angola. Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu fecho a nossa gira, São Lorepeba de Angola. Já da nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Já da nossa gira, São Lorepeba de Angola. Já da nossa gira com Deus e Nossa Senhora.
Espírito nos auxiliar, aguente os nossos jejus, ajude o nosso trabalho, todas as falanges, pela noite de hoje, pedimos força, como o robô, nosso tranca-rua, que essa força venha mesmo para a gente utilizar. Pedimos licença para encerrar o nosso trabalho, a graça e a bênção. Claro, Exu, salve seu tranca-rua. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua é quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua é quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada, e hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora eu não ando sozinho, seu tranca-rua é o dono do meu caminho. E quando o sol aqui não mais brilha, e quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua é quem chega aqui. E quando o sol aqui não mais brilha, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua é quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada, e hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora eu não ando sozinho, seu tranca-rua é o dono do meu caminho.